Pai, nós temos alegria, Senhor, de estar na Tua presença. Na Tua presença, plenitude de vida. Na Tua presença, a plenitude de alegria. A Tua presença é uma fonte de vida para nós. O Senhor está tudo que precisamos, tudo, tudo, tudo. E nós nos alegramos de estarmos aqui, nesses dias, buscando diretamente da fonte aquilo que vai nos dar vida e vida em abundância, Papai. Muito obrigada por esse privilégio de estarmos separados, imersos na Tua palavra, Papai. Juntos, a Tua palavra diz que na unidade o Senhor ordena a bênção. Eu creio nisso, Papai. Eu creio que nessa unidade de diversos ministérios, nessa unidade de corações aqui, nós vamos receber do Senhor aquilo que não receberíamos sozinhos, Pai. Eu creio nisso. Eu creio que uma das diferenças que faz do Senhor, que é exatamente isso, pessoas de vários lugares, várias nações, várias famílias juntas, buscando um só propósito, a Tua face. E eu creio que é por isso que há um milagre nesse lugar. Obrigada, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Eu disse que a aula da tarde de hoje seria uma aula especial. Ela será muito especial. Uma aula diferenciada. Eu vou fazer um breve relato para você, antes de chamar a pessoa que vai ministrar a sua vida. Não sabem, nunca falei disso em lugar nenhum na internet, em lugar nenhum eu falei. Mas a minha mãe sofreu um pequeno acidente doméstico com um cão que ela tinha em casa, que ela cuidava desse cão, e ela foi atender uma pessoa no portão, e o cão saltou porque estranhou a pessoa, e ela caiu. Minha mãe caiu, e ela fraturou o colo do fêmur. E aí ela teve que submeter a uma cirurgia, colocou uma prótese, colocou pinos e tantas coisas, e nunca mais ela teve qualidade de vida, nunca mais. Minha mãe, por 7 anos, ela viveu dores horríveis, passou por sofrimentos horríveis, até que um dia o médico falou, não tinha que ser isso, tinha que fazer uma prótese diferente em você. E ela volta para a sala de cirurgia, e ela morreu na segunda cirurgia. E aquilo foi traumatizante para toda a família. Minha mãe era uma mulher nova, talvez ela estaria viva ainda hoje, se ela tivesse sido levada para um médico de qualidade, um médico que fizesse o que era certo, porque o segundo médico descobriu que o primeiro fez tudo errado. Enfim, a partir daí eu passei a ter muita preocupação quando se trata de consulta médica, de busca de médicos. Os médicos são dádivas de Deus para nós. A medicina é uma ciência que Deus traz para nós para nos dar qualidade de vida. E quem me conhece sabe que eu tive várias quedas, sofri vários problemas de saúde e desenvolvi uma dificuldade de locomoção, de sentar, de levantar. Quantas vezes me viram levantar e ficar quieta um pouco, para depois começar a dar os primeiros passos, porque eu estava com uma necrose no quadril, com uma falta de cartilagem, osso batendo com osso, trazendo dores horríveis. E eu tinha certeza que tinha alguma coisa que Deus podia fazer por mim. Mas às vezes eu tinha uma consulta médica e eu olhava para aquele lugar daquele médico e eu voltava, eu não confiava no que eu via. Eu pensava, tem que ser alguém que tenha o coração nas mãos de Deus, que vai fazer com o temor do Senhor, que vai fazer com o melhor que puder fazer. Porque eu sei que o mundo espiritual é real. Eu sei que você não pode brincar com o mundo espiritual. E eu sei que uma paralisação do meu corpo traria o fim do meu ministério. A Bíblia, inclusive, diz em 1 Tessalonicenses 5:23, o que você sabe, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador. Espírito, alma e corpo. Como eu poderia, aos 77 anos, cumprir o meu chamado, viajar 168.400 quilômetros num ano, pregando a palavra, se não tivesse um corpo saudável? Como poderia pastor Otto, com quase 90 anos, 87 anos, me acompanhar
e sozinho eu não iria para lugar nenhum. Então, eu pensava, Deus, talvez chegue uma hora eu não consiga mais ficar 9 horas dentro de um avião. Porque depois de estar sentada 9 horas, quando descia aquele avião, eu tinha dores horríveis. Quando deitava uma cama diferente, o pessoal fala, eu não consigo dormir fora da minha cama, eu só durmo fora da minha cama. São 40 dias viajando e 2 dias na minha cama. 30 dias viajando, 2 dias na minha cama. E eu sabia que Deus ia dar uma solução. Deus é o meu Senhor, é o Senhor do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Amém. E aí um jovem médico ortopedista encontrou-se no meu canal, converteu-se no meu canal. Deus faz todas as coisas perfeitas. Converteu-se no meu canal, foi para um Silk, e lá ele chegou para mim e disse, eu quero lhe oferecer um tratamento. E quem me viu há pouco tempo atrás, me vê agora subindo a escada, descendo a escada, subindo a escada, descendo a escada, dançando nas minhas bodas de diamante, falou, alguma coisa aconteceu com ela. Aconteceu. Cuidado de Deus. Amém. Cuidado de Deus. Ele trouxe até mim aquilo que eu precisava para poder fazer o cumprimento do meu precioso chamado. E o tratamento foi moderno, super moderno. O tratamento é a aplicação de células tronco, é o que eu tenho no meu próprio corpo. Eu falava, não quero prótese, porque me lembrava da história da minha mãe. O tratamento é o meu corpo, a minha própria célula, o meu próprio organismo, produzindo aquilo que eu preciso, que é a cartilagem. Do jeito que produz na medula óssea o que uma pessoa precisa para eliminar o câncer de um irmão, de um parente, que a medula óssea vai dar o tratamento para trazer novas células viáveis para a vida da pessoa que está com câncer, ter recuperação, ter vida. Ele traz também para quem tem problemas ósseos. E eu não pensei 2 vezes. Orei, papai, confirma para mim. E ele confirmou. E esse jovem médico, esse jovem ortopedista, de qualidade, no mundo da medicina, mas com uma qualidade espiritual diferenciada, porque é um filho de Deus hoje. Amém. Me abençoou fazendo tratamento com células troncos. 2 aplicações só, 2. A terceira nós vamos fazer aqui, quinta-feira à noite, porque ele está trazendo todo o equipamento dele para me ajudar aqui, para eu não sair lá em Divinópolis, onde ele atende. E ele tem sido um instrumento de Deus na minha vida. E eu pensei, por que não abrir para pessoas essa história? Talvez muitas pessoas precisam disso. Por isso eu estou gravando, eu vou colocar isso em vários grupos. Muitas pessoas precisam disso. Precisam de um tratamento que é eficaz, que é saudável, que é, na verdade, Deus usando o seu corpo para fazer o seu corpo funcionar. O médico é apenas um instrumento. Quando nós vamos usar o médico, eu falo, Deus, eu não quero que ele faça, eu quero que o Senhor faça através dele, tudo que eu preciso. Deus mandou até a mim essa pessoa que eu vou apresentar agora para você, Dr. Kleber, vem aqui. Vem a Flávia com ele. Vem a esposa também. Depois você se assenta lá, só vem a gente. Aqui está o Dr. Kleber. Dr. Kleber é o anjo que Deus usou para me fazer pular, dançar, e eu vou sair correndo ainda nesse mundo. Pode ter certeza disso, né? E eu quero que ele compartilhe com vocês. Eu quero que ele compartilhe com vocês como ele vê isso, como ele faz isso, para você entender que não é uma medicina desconectada do céu, não. É uma medicina dada por Deus, trazida para esse tempo, para ajudar muitas pessoas que vão ficando travadas, perdendo qualidade de vida, e aí o ministério morre. Eu sou só a mula que carrega o Senhor Jesus, eu sou o jumentinho, mas o jumentinho não pode estar de pé quebrado, porque senão ele não leva a mensagem. Ele não leva a mensagem, não é? Apresenteis vosso espírito, alma e corpo, íntegros. Deus nos estimula nessa palavra a ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa casca, com o pacote que empacota o nosso espírito e a nossa alma também.
Então eu quero orar por ele e pela esposa dele, pela Flávia. Depois ela Amém. se assenta e ele prossegue. Pai, o Senhor um dia colocou esse casal na minha frente, no Silk, exatamente no Silk. Lá em Penedo, numa edição do Silk, esse casal estava lá e de repente eles se levantam e ele oferece para mim, Senhor, um presente que o Senhor mandou. Eu não podia imaginar o quanto esse presente era valioso. Não podia imaginar. Hoje eu posso, papai. Vendo a diferença que vivo, a qualidade de vida que tenho e ainda tendo expectativa do que vai acontecer, porque está na metade ainda do tratamento. Amém. E eu sei que o Senhor fará infinitamente mais. Por isso eu quero abençoar a vida desse casal, abençoar essas mãos aqui. Amém, Senhor. Essas mãos que cuidam de pessoas, que Glória a Deus. fazem, Senhor, o que eu creio que é um milagre da medicina nesse tempo. Amém. Um milagre que evita cirurgias, evita hospitalização, que evita anestesias gerais, que dá qualidade de vida para a pessoa com um tratamento tão eficaz, papai. Amém, Senhor. Quero agradecer do céu, porque o Senhor mandou para ele. É do céu que vem o que temos, o que precisamos. Eu quero pedir que o Senhor cada vez mais instrua esse moço para ir além do que ele já faz. Amém, Dê a Senhor. ele entendimento de ainda coisas novas que o Senhor tem para entregar. Amém, O Senhor Senhor. disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, eu creio nisso, e eu creio que isso é também benefício do homem, papai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 E Amém. 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 Tudo seu. Quer esse ou quer aquele? Tanto faz. Graças e paz, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando e compartilhando essa história de Deus, né, que eu tive com a pastora. Bom, vou só dar o play aqui. Bom, meu nome é Kleber Rangel, trabalho hoje com a medicina regenerativa, né? E é justamente isso que a pastora falou. A medicina regenerativa, ela é uma virada de chave para os ortopedistas, justamente aqueles que, igual a mim, que era cirurgião de coluna, quando você fala para as pessoas que você tem que operar a coluna, todo mundo fica apavorado. E quando eu conheci a medicina regenerativa, eu entendi uma possibilidade muito grande de poder ajudar as pessoas sem a necessidade de uma cirurgia, né? Bom, a abertura eu quero fazer com essa passagem que é de Tessalonicenses. Alegrem-se sempre e orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque a alegria ela não é apenas uma emoção espiritual. A alegria também ela é um recurso terapêutico, é uma prática que nós devemos ter diária, assim como a prática cristã, que é uma prática de oração, de jejum, de cuidado, de obediência, né? E isso auxilia no tratamento da saúde, tanto mental, física e espiritual, e principalmente no processo de cura. Então, quando nós temos a gratidão como um antídoto, o perdão como um antídoto, nós entendemos o poder que tudo isso junto pode revelar para nós. Então, não é apenas sobre cura, né? É sobre libertação, sobre o começo desse processo se manifestando de dentro para fora. Então, hoje a gente vai mergulhar num território sagrado, que é um território onde a ciência ela toca o milagre, onde o bisturi ele se curva diante da fé e onde a medicina encontra Jesus. Bom, a ciência da regeneração, né? É Deus que esculpiu a cura em nós. Então, você sabia que a cada dia células e mais células, elas nascem e morrem dentro do nosso corpo, que a nossa célula do sangue ela se renova a cada 120 dias? Isso não é mágica, isso é o design inteligente do arquiteto supremo, que é o nosso Deus, e a assinatura do mais perfeito Criador dentro de cada um de nós. E a medicina regenerativa, quando ela utiliza o plasma rico em plaquetas, quando ela utiliza o plasma rico em fibrina, as células mesenquimais, que são as células tronco da medula óssea, isso daí só ativa dentro de cada um de nós o que Deus já colocou. E isso é baseado numa cura que o próprio Senhor nos deu. É uma cura que Ele inseriu no nosso organismo. E hoje nós trabalhamos, né, com alguns produtos que são os ortobiológicos, que nós chamamos, que são os 3 principais, e cada um tem uma característica, né, assim como cada um de nós. Então, nós temos o plasma, rico em plaquetas, nós temos a fibrina, que
tem uma presença mais de cicatrização, que é usado muito em feridas também. O aspirado de medula óssea, tanto ele puro ou concentrado, que aí já tem as células tronco, que elas são extraídas e são injetadas, pode ser mesclada com ácido hialurônico, enfim, tem uma possibilidade muito grande de vários ativos que a gente pode utilizar para potencializar o efeito disso nas nossas articulações. E a nossa regeneração, ela está ligada, assim como a regeneração espiritual, à nossa ressurreição, né? E aqui é uma história de promessa, de queda, promessa e ressurreição. Isaías 53 diz que mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, na criação, Deus viu que tudo era bom. O pecado entrou e com ele veio a dor, veio a morte, veio o sofrimento, veio a separação. Mas ele nunca desistiu de nós. Ele prometeu a cura, a renovação e a esperança. Restaurai a tua vida, diz Jeremias. Sararei todas as tuas feridas, Salmo 103. Então veio Jesus, veio a nova aliança. E com ele, o toque que transforma, a palavra que limpa, a fé que cura. E o episódio da cura do paralítico, eu estava até com a minha esposa vendo The Chosen, a gente até achou interessante até comentar isso, porque Jesus não fala, refaz todas as suas conexões neurais, a sua medula, e você anda. Mas ele disse o seguinte, filho, os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. E com isso, Deus tem ministrado muito no meu coração a necessidade da cura integral, que é nós entendermos da cura da alma, do espírito e do corpo, né? Onde a medicina ela trata sintomas, mas Jesus ele trata as raízes. O corpo ele pode doer, mas às vezes é a alma que está sangrando. A alma ela pode estar ferida, mas é o espírito que está desnutrido. E a verdadeira cura ela começa de dentro para fora. O corpo ele precisa de tratamento, repouso, alimentação, terapias regenerativas. A alma precisa de perdão, a cura das emoções, a libertação de todos os traumas. E o espírito precisa ser reconectado ao Pai, pois transformai-vos pela renovação da nossa mente. Essa metanoia que todos precisamos ter para vivermos em Cristo, ela é necessária. E a fé é uma ação, é o combustível da nossa cura, né? Você pode fazer todos os exames possíveis e imagináveis. Você pode tomar os melhores medicamentos, receber as melhores terapias, mas sem fé, tudo isso é remendo, tudo isso é enxugar gelo. E agora, quando a gente une, né, a fé viva com a ciência moderna, e se nós orarmos, mas orar com quebrantamento, com submissão ao Senhor, jejuarmos, buscarmos a santidade, buscar a Deus e cuidar do templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, o milagre acontece. Pois a oração, ela é a fonte de poder. E aqui está uma passagem que Deus colocou no meu coração, porque como a gente trabalha com a medicina regenerativa, eu lendo um livro do John Bevere que chama Acesso Negado, bradou muito no meu coração essa questão tanto da rebelião quanto da obediência. Porque a cura, do outro lado, a obediência. As doenças, muitas vezes, elas persistem com a rebelião. Isso, na verdade, é uma analogia que eu fiz, né? Porque os pacientes que eles seguem todo o protocolo, que faz tudo certo, que está disposto a mudar, que muda, né? Eles têm um resultado. Mas os que ignoram, a medicina regenerativa ela já não tem aquele resultado que a pessoa deseja ou quer. Então, a gente faz essa analogia. E o mesmo se aplica no reino de Deus, né? Se a gente está em rebelião ou se a gente está em obediência. Então, quando existe essa separação, ou você está 100% no reino da luz, ou você está no reino das trevas. E a rebelião ela é igual o pecado da feitiçaria. A rebelião é quando a gente tem resistência ao processo. É você querer viver do seu jeito e culpar a Deus porque não funciona. Né? A gente perdeu o nosso senso de responsabilidade.
Então, quando eu decido não perdoar, quando eu decido não seguir os princípios e os preceitos do Senhor e resistir ao que Ele está pedindo e fazendo na nossa vida, eu estou abrindo a mesma porta espiritual que a feitiçaria abre. E o Evangelho e o tratamento regenerativo, eles têm algo em comum. Eles só funcionam se você seguir o protocolo. O regenerativo, o protocolo, na questão de Deus seguir todos os seus mandamentos, né? E aqui eu trago uma figura que é justamente essa analogia, porque quando a gente tem a articulação vermelha, nós temos um monte de problemas, um monte de citocinas, que são elementos proteicos que induzem a um processo inflamatório e vão levar você ao quê? A ficar com dor, a ter falta de mobilidade, a não conseguir avançar. Assim mesmo como nós estamos na rebelião. Quando nós estamos no mundo das trevas, a nossa vida trava, a nossa vida não anda, a nossa vida não progride. Diferentemente aqui, quando a gente está numa articulação saudável, quando a gente tem uma modulação anti-inflamatória. E isso faz com que a nossa articulação ela consiga voltar a se movimentar, dobrar, enfim. E a mesma coisa quando estamos em obediência com o reino da luz. Tudo acontece, a graça ela corre atrás de nós, né? E aí, quando nós temos um problema, seja no joelho, ombro, quadril, isso afeta o corpo inteiro, porque você altera o seu eixo de descarga, você altera o seu eixo de movimentação. E é igual um carro que anda desalinhado, que anda sem a manutenção devida, ele começa a dar outros problemas. Então, a gente precisa consertar os problemas. E em Efésios 6, eu acho muito interessante que ele faz uma síntese de tudo isso. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza a sua função. Então, eu creio que essa imagem aí é algo hoje que eu uso dentro do meu consultório, para poder explicar para o paciente e também eu ter uma oportunidade de evangelizar dentro do meu consultório. E os testemunhos de milagres? Está todo mundo pronto para o seu? E eu tenho visto realmente pessoas que não andarem, tenho visto vidas deprimidas voltarem a sorrir, pessoas que não tinham uma qualidade de vida voltarem a ter qualidade de vida. Mas o maior milagre não foi no corpo, foi na alma. Foi no coração de quem entendeu que Jesus é o médico, Ele é o Senhor. E eu não vim aqui para divulgar meu trabalho, eu não vim aqui para falar de resultado meu, para mostrar casos, nada disso. Eu vim aqui para toda a honra e glória do meu Senhor. O meu Senhor Todo-Poderoso, que é Ele que opera através de mim. Sou instrumento dele na vida das pessoas. E a transformação, né, que isso traz. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Isso não quer dizer sobre financeiro, sobre uma casa, um carro, mas em tudo. Uma questão de ter um sono bom. Quantas pessoas não têm um sono bom, de andar, de poder subir uma escada, de poder fazer uma caminhada com o filho, com o neto, na praia ou em qualquer outro lugar? Então, o convite é essa transformação, é o fim da dor, é o fim do problema, é além da sobrevivência, né? É a hora de vivermos com um propósito mesmo, onde Deus ele permite que nós façamos isso. E os profissionais da saúde, nós somos instrumentos, né? Nós somos um meio, porque a trindade da cura ela precisa ser dita. Hoje não faz sentido eu falar para o paciente só do meu tratamento, eu preciso falar de Jesus para ele também, eu preciso fazê-lo entender que ele precisa da cura, tanto no espírito, na alma e as terapias que eu faço. Então, é a interconexão de tudo isso que traz o resultado, né? Para a vida plena e abundante. E a transformação, né, que isso traz. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Isso não quer dizer sobre financeiro, sobre uma casa, um carro, mas em tudo. Uma questão de ter um sono bom. Quantas pessoas não têm um sono bom, de andar, de poder subir uma escada, de poder fazer uma caminhada com o filho, com o neto, na praia ou em qualquer outro lugar? Então, o convite é essa transformação, é o fim da dor, é o fim do problema, é além da sobrevivência, né?
É a hora de vivermos com um propósito mesmo, onde Deus ele permite que nós façamos isso. E os profissionais da saúde, nós somos instrumentos, né? Nós somos um meio, porque a trindade da cura ela precisa ser dita. Hoje não faz sentido eu falar para o paciente só do meu tratamento, eu preciso falar de Jesus para ele também, eu preciso fazê-lo entender que ele precisa da cura, tanto no espírito, na alma e as terapias que eu faço. Então, é a interconexão de tudo isso que traz o resultado, né? Para a vida plena e abundante. E, para finalizar, né, em Apocalipse 21, diz que ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. E Isaías diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Jesus ele tomou sobre si todo o peso dos pecados, da enfermidade, da opressão, para nos conceder cura e libertação plena no nosso corpo, na alma e também no espírito. E a regeneração, ela não é um conceito clínico, a regeneração ela é um mover do Senhor, ela é um mover de Deus. E hoje o céu está aberto. A cura, ela é possível, a esperança é real. E a regeneração, ela é do Senhor. Então nós levantemos com fé, vivamos com paixão e testemunhamos com ousadia o que Deus pode fazer na nossa vida. E a palavra grega, né, para a igreja, ela é eclésias, que significa chamado. Ou seja, nós como igreja temos todos um chamado. E nos ordena a fazer discípulos em todas as nações. Então, nós, médicos, advogados, enfim, qualquer profissional, você tem que ser porta do Senhor para a vida das pessoas ali onde você está. Não é só quem está na igreja, quem está orando, é todos nós. E como a pastora sempre fala, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E quero deixar aqui uma mensagem final, porque nós carregamos dentro de nós o DNA do próprio Criador. E é nele que encontramos a verdadeira esperança e a cura completa. Em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Pastora, com muita ousadia agora, quero fazer uma oração para todos aqueles que estão aqui com dor, com problema ortopédico, precisem que Deus cure eles, que Deus revele para eles toda a melhora, toda a cura dos céus. Amém. Deixa eu primeiro contar algo que eu me esqueci antes de fazer o tratamento, que é um procedimento no meu corpo. Ele ora, ele faz uma oração, ele pede que o Senhor instrua, dirija as mãos e tome a frente. O médico dos médicos, na verdade, é que está na sala do procedimento. Amém. Então, ore pelos enfermos. Ore. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o poder dos céus desça neste momento, Pai. Que o Senhor utilize as minhas mãos para abençoar a vida de cada um, Senhor, que esteja aqui nesse momento, sofrendo com dor, com dificuldade de movimentação, com qualquer problema ortopédico, Pai. Que o Senhor interceda nesse momento, Senhor. Que o poder dos céus venha através das minhas mãos nesse momento, tocar a vida de cada um, Senhor, que esteja aqui nesse ambiente, para que ele experimente a cura, Senhor, a cura dos céus, onde Deus, o Todo-Poderoso, irá sarar todas as suas dores e feridas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu senti desejo no coração de fazer algo especial aqui nessa tarde. Pastor Wagner Medina, onde você está? Vem aqui. Pastor Wagner Medina é homem de Deus, é um filho do meu coração. Ele é pastor de uma igreja em Sapucaia do Sul. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu fiz um apelo na
no Instagram, quando houve aquela enchente no sul e houve um flagelo muito grande, casas, famílias foram afligidas. E eu fiz um apelo e disse que eu tinha uma igreja em Sapucaí do Sul que receberia todas as ofertas e faria o direcionamento para entregar os recursos onde fosse necessário. E a igreja era essa igreja. A igreja onde ele pastoreia junto com a pastora Nádia. E eles têm um trabalho... Consegue subir, pastor? Eles têm um trabalho missionário no mundo inteiro, em lugares de carência, de necessidade. E pastor Wagner, com uma hernia de disco, sofreu 2, 3 cirurgias, 4 cirurgias. E não houve cura até agora. A impressão que tem, segundo a esposa dele, na hora em que estávamos lá no refeitório, é que houve um erro médico. E eu logo me lembrei da minha mãe. E esse homem está sendo afligido, não pode mais viajar, não pode ir para o campo missionário. Eu fui surpreendida com a presença dele aqui. Tem uma grande igreja em Sapucaí do Sul, tem um grande ministério de missões, faz um grande trabalho. E está afligido no corpo. E hoje, na mesa, chega aqui, pastor Wagner. Hoje na mesa ele falou, o mais triste para mim, pastora Tânia, é que eu não posso ir para o campo missionário. A Nádia está indo sozinha. Eu não posso ir, é o que eu falei para você. O nosso corpo doente impede que a missão seja feita. E ele chora por causa disso. Ele é um chorão. Ele é um filho chorão. E nós vamos orar por ele aqui. Amém. Ele vai entregar nas mãos do Dr. Kleber Amém. os exames que ele tem. O Dr. Kleber vai examinar. Amém. Porque como um ortopedista que é, vai saber o que foi feito certo ou de errado. Vai avaliar. É meu pedido. Amém. É um filho meu. Viu? É meu pedido. Você me chama de mãe, ele também é filho do irmão. Amém. Você vai examinar com cuidado, porque em nome de Jesus eu quero ver esse homem voando para as missões. Amém. Amém. Glória a Deus, Pai. Ele tem a igreja, né? Através dele, tem missões em muitos lugares. Em muitos e muitos lugares. E eles estão construindo uma escola numa ilha. Essa escola é para, além de evangelizar, mas para trabalhar com as crianças lá, numa ilha lá na África, né? Para trabalhar com as crianças, para as crianças ser alguma coisa. E ele quer o nome da escola. Pergunta para ele qual é o nome. Qual que é o nome? Essa escola está sendo construída na ilha de Calângala, na localidade de Moema, na Uganda. 4 horas e meia de barco para levar todo o material para construir a escola. E essa escola em homenagem à pastora Tânia Tereza de Carvalho. Amém. E nós oramos a Deus e Deus assentou no meu coração de homenageá-la em vida. Não esperar que a pessoa parte daqui para Cristo para poder homenagear. Nós temos que homenagear e honrar enquanto está com saúde, enquanto que está viva. E para nós, você sabe que essa mãezona cuida de tanta gente, milhares e milhares de crianças e pessoas do mundo inteiro. Então para nós é um privilégio poder participar desse momento tão lindo que é inaugurar essa escola, que 75% das crianças que frequentam essa escola são soro positivo HIV. Glória a Deus. Eu te amo. Nós vamos mostrar algumas coisas da escola e das missões aqui. Nós vamos mostrar. Em nome de Jesus você vai estar bem, vai inaugurar a escola. Vai poder andar de barco, vai poder tudo. Em nome de Jesus nós vamos orar por você agora. Pastora Tânia, se couber o tratamento regenerativo, ele já está ofertado na vida dela. Você escutou? Escutou? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senta aqui, para não ficar muito tempo em pé. Vem cá, pastor Otto. Você também vai colocar a mão sobre ele, doutor Cleber. Você e eu, vamos colocar os três. Ô Pai, eu sei que o Senhor sabe a respeito da criança. Amém, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece, Senhor,
o que ele faz. Não precisa contar para o Senhor, o Senhor é ciente de tudo. Eu sei que o Senhor tem visto, Senhor, o grande fruto de obra social que o ministério dele tem feito no mundo. Um dia Jesus falou, eu tive fome, não me deste de comer, tive frio, não me vestiste. Eu tive sede, não me deste de beber, doente, não me visitaste. A fé sem obras é morta, papai, é morta. E a fé que é manifesta através do ministério do pastor Wagner Medina, sua esposa Nádia e todos aqueles que o seguem. É uma fé viva e eficaz. Eu aprendi, Senhor, a amar esse casal e esse ministério pelo que eu vi eles fazerem. Por isso tantas vezes eu fiz campanha, por isso tantas vezes eu fiz pessoas levarem recursos até eles. Não quero mérito, Senhor, de nome de escola, eu quero que ele tenha vida, Senhor, vida e vida de qualidade para poder cumprir as pessoas chamadas que ele tem. Do jeito que o Senhor está cuidando de mim, cuida dele, Pai. Cuida dele. Levanta, Senhor, o tratamento certo, se for necessário mudança de alguma coisa, até a medicina regenerativa, se for isso que ele precisa. Mas o Senhor também é o Deus do milagre. O Senhor pode operar sem nada, fazer um milagre. E esse homem saudar agora, Senhor. Em nome de Jesus, agora. Agora sei, Pai, que o Senhor escolhe o que é certo do jeito certo, para trazer também a plenitude do conhecimento para nós, da grandeza do Teu amor, da grandeza e eficácia do Teu poder, usando todos os meios que o Senhor tem, papai. Faça isso pelo pastor Wagner. Hoje na mesa, Senhor, ele chorou, falou, eu quero ir. Eu choro porque eu não consigo ir. Pai, que ele possa ir, papai. Que ele possa ir em nome de Jesus, saudável, sem dor, restaurado, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. O Senhor trouxe aqui com essa motivação, eu sei disso. Amém. Para que houvesse esse encontro entre ele e o Dr. Kleber. O Senhor é um Deus de estratégias, de logísticas. O Senhor junta pessoas, junta propósitos. E eu creio, papai, que nós teremos um grande testemunho. Amém. Que será para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E o povo de Deus pode dizer amém? Amém. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Deus te Você abençoe. falou sobre ele, estava falando? Sobre Vinícius?